Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós aqui juntos para mais uma vez estudarmos O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, na companhia dela, Maria de Fátima Miranda. Muita paz, Jesus nos conduza. E cadê ele, Miranda? Cadê Paulo Renato? Ele não conseguiu bilocação. Hoje ele não conseguiu se materializar, mas no próximo programa ele aqui estará. Hoje ele está espiritualmente. Nosso companheiro Paulo Renato, que nos acompanha aí nesse estudo de O Livro dos Médiuns. Mas tudo bem, vamos nós, eu, Miranda, o Jefferson ali na técnica e vocês aí nos escutando junto conosco, você que nos escuta pelo radinho, você que está com a gente aí pelo YouTube, também agora o programa está no YouTube. Vamos dar início aqui nós estamos no capítulo 29, no item 329, é tudo 9, hein? Capítulo 29 e item 329. Lá no finalzinho do item 329, nós estamos no último parágrafo do item 329. A Miranda vai ler aí pra gente. Lembrando que neste item 329, Kardec vai falar sobre as reuniões de estudo, né, da utilidade delas para todos, principalmente para aqueles médios de manifestação inteligente. E no último parágrafo ele diz: insistimos nesse ponto, porque assim como esse é um escolho para os médios, também o é para as reuniões, nas quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de qualquer médio obsidiado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil. Não devem elas, pois, aceitá-lo. Então, está nos alertando, né, para a necessidade de uma vigilância, de uma atenção, de um cuidado em relação às nossas reuniões, no caso, especificamente as reuniões mediúnicas. Vamos observando que na casa espírita, toda reunião de estudo tem que ser muito bem acompanhada, observada e avaliada, para que o produto maior do esclarecimento contido naquelas informações aconteçam. Eduardo, quando ele diz assim, insistimos nesse ponto, porque, assim como esse é um escolho para os médios, e nós já havíamos colocado, né, que ele está falando das reuniões de estudo, da importância delas para todos, principalmente para os médios de manifestação inteligente, né? E ele ainda vai falando no parágrafo anterior, precisamos nos reportar um pouco, porque ele disse assim: todo médio que sinceramente deseja não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias. Então, precisamos aprender a fazer escolhas em tudo em nossa vida. Quando se trata da nossa mediunidade, a gravidade é tamanha porque trata-se dessa relação, desse intercâmbio entre o mundo invisível e o mundo que nós compomos aqui a nível de encarnados. Então, quando ele nos diz, né, que esse rigor também é para as reuniões, que ele vai nos falando: o concurso de qualquer médio obsidiado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil. Não devem elas, pois, aceitá-lo, porque a doutrina espírita, e Kardec deixa bem claro, não tem o objetivo de fazer proselitismo, né? E a maturidade de um grupo não vai ser avaliada pelo número de componentes daquele grupo. A maturidade de um grupo vai ser avaliada pelos critérios, pela avaliação, pela observação e pelo interesse verdadeiro em esclarecimento e libertação. Ele continua dizendo: julgamos já ter expendido observações suficientes, de modo a lhes tornar impossível equivocarem-se acerca dos caracteres da obsessão, se o médio não puder reconhecer por si mesmo. Um dos mais evidentes é, da parte deste, a pretensão de ter sempre razão contra toda a gente.
Os médios obsidiados, que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem por se não submeterem a um regime salutar. Precisamos aqui lembrar que, dada a nossa imperfeição, as nossas limitações e todo um condicionamento gerado pelo egoísmo, é natural que tenhamos dificuldade em nos adequar a um grupo onde essa vigilância é permanente. Mas precisamos também reconhecer que o tato entre esses membros do grupo para auxiliar na correção de determinadas posturas é fundamental, para não melindrarmos-nos mais de acordo com a nossa vulnerabilidade. Não é? São situações muito difíceis, não é uma coisa simples. Kardec diz aqui que um dos mais evidentes é da parte deste a pretensão de ter sempre razão contra toda a gente, o médium. É uma característica nossa, humana, pela nossa inferioridade ainda, a prevalência do orgulho e do egoísmo. Nos espíritos mais elevados, isso praticamente vai deixando de existir. Mas para qualquer um de nós, para você que está aí nos escutando, para mim, para Miranda, quando alguém vem colocar algo em que nós estamos equivocados, ainda que a gente tenha toda uma vigilância, num primeiro momento a gente pode achar que é uma perseguição da pessoa. Sim. E pode até ser. Mas nós temos que estar abertos, conforme Kardec coloca aqui, nesse item 329, a não ter essa pretensão de estar sempre com a razão. Então, seja em que situação for, ele está falando aqui do médium, no trabalho mediúnico, mas isso vale para a nossa vida, no nosso trabalho profissional, dentro da família. Às vezes um filho vai nos chamar a atenção de uma atitude que nós tomamos e que pode estar equivocada. Nós temos que estar abertos a ouvir. Nós temos que perder essa postura, muitas vezes orgulhosa, arrogante, de não dar ouvidos às críticas, sejam elas construtivas ou não. Nós podemos sim nos equivocar, nós podemos sim não nos conduzirmos bem. E o médium, num trabalho mediúnico, se esse médium não fica observando isso, ele corre o risco de entrar, né, lá aqui no próprio Livro dos Médiuns, no capítulo que trata da obsessão, Allan Kardec vai trazer para a gente um tipo de obsessão extremamente perigosa, que ele coloca como a mais perigosa de todas. Ele vai falar sobre a obsessão simples, ele vai falar sobre a subjugação, que é gravíssima, né? A subjugação tanto corporal quanto moral. O espírito domina a pessoa, muitas vezes corporalmente e moralmente, mas ele vai dizer que a mais grave de todas não é a subjugação. Ele vai dizer que o tipo de obsessão mais grave que nós podemos ter é a fascinação. E o que seria a fascinação? É exatamente isso. A pessoa não dá ouvidos a ninguém. Ela julga que ela está correta e que todos estão errados. Isso vale, como eu disse, não só para o caso do médium, como para o caso do dia a dia, da vida. Existem aquelas pessoas que agem sempre se colocando num grau de superioridade, como se ninguém tivesse o direito de contestá-las. E quando fazem, ela julga que aquilo é uma mera perseguição e que ela está com a razão. No caso do médium, esse médium corre grande risco, porque ele é facilmente enganado por determinados espíritos, que colocam para ele que ele tem razão e de que o grupo está querendo diminuí-lo, que o grupo está querendo desmerecê-lo. Esse médium corre o risco realmente de se perder completamente em seus trabalhos mediúnicos. Eu estou lembrando de um momento que nós vivenciamos já há alguns anos lá atrás, onde nós falamos algo no microfone, né? E um amigo nos ouviu. E quando terminou a reunião, ele nos convidou, né? Aí começou a conversar um pouco, aí falou assim, olha, hoje quando você estava no microfone, você falou assim, assim, assim. Você falou determinada coisa. Pois é, na realidade, procura ver em tal lugar, porque não é bem dessa forma. Eu sou grata a ele e é um grande amigo, está desencarnado e continua me ajudando e dando pisca-alerta para mim, entendeu? Mas aí nós vamos observar que, às vezes, o que dificulta é porque aquele que nos surpreende no momento de uma abordagem que não é a ideal,
né? Porque certo e errado para espírito da nossa ordem é muito complicado, não é ideal. Ele, quando vai se apresentar e vai nos convidar à reflexão, ele faz com o ranço que ele impõe a si mesmo. E aí o negócio fica rançoso. Aí um fica melindrado, o outro fica chateado porque não foi ouvido e o negócio rola errado. Mas o ideal mesmo é que o grupo que trabalha, que se reúne numa equipe de tarefa mediúnica, também estude a doutrina espírita junto. Porque tem situações que, se você for falar naquele momento aquele companheiro, não tem clima. Mas se no momento de avaliação, quando o grupo está amadurecido e receptivo, puder colocar, é o ideal. Quando não, no momento do estudo, fora do horário da reunião, o estudo vai ser abordado com um tema que vai justamente trazer uma reflexão para aquela conduta, para aquela colocação, para aquela ideia que precisa ser trabalhada, esclarecida e superada. Agora, o grupo que lida na mediunidade se reúne só para aquele momento, fica um campo de melindre. Porque o que vai nos socorrer é o estudo da doutrina. Então, se aquele momento mediúnico ele é calçado de estudo, ali mesmo, após aquele momento, a reflexão já virá. Por isso a necessidade que ele fala. Uma reunião séria não deve deixar a porta aberta para que determinadas coisas fiquem ali proliferando sem o cuidado. Seria a mesma coisa, eu quero construir um jardim, mas eu não quero trabalhar a terra, eu não quero preparar todo um canteiro, eu não quero selecionar as plantinhas que eu vou colocar aí. Então eu escolho só um pedaço de terra lá e digo, ali vai ser meu jardim. Aí jogo as sementes de flor, mas deixo que o negócio vá criando lá por volta e a erva daninha vai campeando e o jardim não vai acontecer. Vai acontecer um monturo, né? Então ele diz aqui que já deu todas as dicas para que aquele médico que realmente quiser conhecer e superar a obsessão tenha oportunidade. Lembrando sempre que toda obsessão parte de uma obsessão simples, que é a nossa auto-obsessão. E todos nós ainda estamos nesse nível. Temos que vigiar. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns. Aqui comigo, Eduardo Araújo, com a Maria de Fátima Miranda. Hoje o Paulo Renato não pôde estar conosco, mas, se Deus quiser, no próximo programa, na próxima semana, ele já estará de volta. Nós estamos no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns. O item que nós estamos lendo é o 329. Nós terminamos de ler esse item 329. Ainda vale a pena destacar do que a Miranda falou, de que ainda que o médium ele possa estar cometendo algum equívoco na condução da sua mediunidade, nas comunicações que ele recebe, é muito importante que o dirigente da reunião tenha muita sensibilidade, muito tato. Eu me recordo do nosso companheiro Hermínio Correia de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, onde ele diz que uma médium de boas possibilidades, chamada Regina, se eu não me engano, ela sofreu muito antes de encontrá-lo, porque ela tinha algumas dificuldades, ela estava se adaptando à sua mediunidade ainda, e encontrava muito rigorismo por parte de alguns dirigentes que não permitiam que o espírito manifestante se manifestasse. Ela tinha que ficar numa rigidez muito grande, um controle muito absoluto. E aquilo estava traumatizando a ela e gerando uma série de dificuldades no tato com a mediunidade. A gente lembra, tem muitos dirigentes que nos escutam, de casa espírita, dirigentes de grupos mediúnicos. O dirigente, como diz Allan Kardec, ele deve zelar para o bom andamento da reunião, ele deve colocar em análise tudo que vem da reunião mediúnica, mas ele nunca deve esquecer da caridade. Ele não pode se distanciar do grupo porque ele é o dirigente. Exatamente. Ele é parte do grupo. Então, para que você, ainda que o médium tenha recebido uma comunicação apócrifa de um espírito enganador, ainda que o médium tenha se portado de forma inadequada na comunicação, isso deve ser falado? Deve. Mas, como a Miranda bem lembrou aqui, com muito cuidado, com muito carinho, sem jamais expor. Eu escuto diversas histórias de companheiros que se sentiram humilhados dentro de uma reunião mediúnica pela forma como foram tratados, não só pelo dirigente, quanto mesmo pelos próprios companheiros de reunião. A gente se recorda do livro Missionários da Luz, do médium Francisco Cândido Xavier, da médium Otávia, que ela ia receber uma comunicação do Dionísio, um companheiro que foi daquele grupo, ele desencarnado. O grupo solicitou aos benfeitores espirituais
a possibilidade do companheiro que pertenceu ao grupo dar uma comunicação, dizer como estava. Um benfeitor espiritual ligado ao grupo, ele conversa com um dirigente maior sobre essa possibilidade. O dirigente alerta que talvez não fosse adequado. Não seria o momento pela ainda. própria maturidade do grupo ainda e a dificuldade do momento, mas há uma insistência tanto do grupo quanto do benfeitor ligado ao trabalho mediúnico e é permitido. A médium, a Otávia, se coloca à disposição, a comunicação acontece, mas a reação tanto da direção do grupo mediúnico quanto dos participantes foi uma reação muito dura, no sentido de dizer que aquela comunicação não era verdadeira, desacreditando, o que levou a médium a ficar num estado emocional muito difícil, né, de muita tristeza, de muita melancolia, até que os espíritos conseguiram envolvê-la, ampará-la, fortalecê-la. Somente parece que a esposa ou a mãe do desencarnado disse que reconhecia o filho ali, o restante dizia que não reconhecia. Ainda que você diga que não reconhece, a forma como se diz é que vai dizer se esse grupo realmente está se lembrando de Jesus antes de qualquer análise. Eu repito, é dever do grupo, é dever do dirigente analisar as mensagens. É dever do médium não ter melindre, não querer ser o dono da verdade. Mas tudo isso tem que ser feito com caridade. Porque no momento de uma comunicação onde a mistificação fica identificada, ali não tem só uma mistificação de um espírito, também tem um espírito sofredor, que é o espírito do médium, que está sendo alvo daquele momento. E muitas vezes a gente trata, muito bem lembrado mesmo, a gente trata o espírito obsessor, que vem dizendo que vai matar, que vai torturar, que vai fazer, a gente chama de irmão. Falsamente fraterno. A gente fala de Deus, que Deus te abençoe, meu irmão. O espírito ameaçando a gente, e a gente ali falando só coisas boas para ele, mas o médium, a gente não tem caridade com o médium. Então essa fraternidade com o espírito, com aquele que está invisível, ela não é autêntica. Agora, tem gente nos ouvindo que vai falar assim, vocês estão dizendo que tem que ser caridoso com o médium, mas isso é ser conivente? Não. Não é ser conivente com tolerância erro. Não é conivência. Tolerância é saber esperar e trabalhar o momento de edificar. Não é? Então nós vamos observar que no momento de animismo, o animismo ele é presente em qualquer momento mediúnico. Mas aí você explica para o nosso ouvinte que está chegando, Miranda, que nunca ouviu falar nessa palavra. Pois é. E que não tem a menor ideia do que seja o animismo dentro da tarefa mediúnica. Animismo vem de ânima, que é alma. Não é? Então, no momento mediúnico, o espírito que ele vai se comunicar, ele vai trabalhar com o conteúdo que o médium vai apresentar. Então, o conteúdo do médium é a base para qualquer momento mediúnico. O que não deve acontecer é de só exteriorizar a bagagem daquele médium. Então, no momento de transe, né, onde está acontecendo uma determinada comunicação, e o médium, ele dá vazão ao seu próprio conhecimento, suas experiências, ele pode caracterizar que é o espírito A, B, X, sem ele ter a intenção de mistificar. Mas naquele momento sai mais o médium do que o espírito. Então tem um componente anímico maior do que a presença de um espírito desencarnado. Quando nós falamos que, não sou eu quem fala, né? Aksakoff fala, os estudiosos da mediunidade falam que não existe a mediunidade sem base no animismo, porque é a parte elementar que o médium oferece. Mas o que é que nós vamos refletir disso tudo? Do capítulo do Livro dos Médiuns que nos convida a desenvolvermos a nossa moral. Quando fala da influência moral do médium. Você quer ver? Quando Chico Xavier comenta certas coisas, fica difícil para nós sabermos se é Emmanuel ou se é o Chico. Ele mesmo, às vezes, informava, né? O benfeitor Emmanuel está aqui dizendo. Então, ele já tinha essa preocupação para que não vestissem a cartilha Chico Xavier como se fosse do Emmanuel, não é? E vice-versa. Então, na realidade, o estofo moral do Chico, o esforço moral dele era tamanho que se nivelava do Emmanuel. Então, quando o Emmanuel ia falar sobre determinadas situações do Evangelho ou de qualquer outro conhecimento, e havia uma relação tão próxima de maturidade moral entre os dois, que você não sabia se estava falando com Emmanuel ou com Chico. E tem uma lição dessa,
a nível de reflexão do momento com Chico, que tem o Divaldo narra de um encontro que ele tem com Chico, e o Chico está examinando as plantinhas lá no jardim e começa a falar sobre determinadas coisas, e a conversa vai, tal, muito boa. No final ele fala assim pro Divaldo: ah, Divaldo, mas esse André Luiz sabe de coisa, não é? Quer dizer, eles estavam ali sob a assistência do André Luiz. E Divaldo, crente que estava conversando com o Chico, estava ouvindo as dissertações do André Luiz. Ainda que nesse item 329, no final, Allan Kardec diz: os médiuns obsidiados que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem, por não se submeterem a um regime, né, a um tratamento salutar. Esse alerta é muito importante a todos que trabalham numa reunião mediúnica, especificamente. São muitas as informações dos espíritos. A gente tem o livro Os Mensageiros, do próprio Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, onde vai mostrar os médiuns falidos. A responsabilidade da tarefa mediúnica. Muitas pessoas não têm noção desta responsabilidade de ter a tarefa, né, de ter esse dom mediúnico. E no próprio livro Os Mensageiros, são vários companheiros ali que trabalhavam dando passividade aos espíritos, aqueles que tinham vidência, aqueles que conseguiam ver até mesmo as vidas passadas, aqueles que ouviam os espíritos, aqueles que saíam do corpo. Enfim, tem os doutrinadores, né, os dialogadores, como se chama atualmente, e cada um contando a sua história de fracasso. Cada um contando o quanto se arrependiam das oportunidades recebidas. Então, nós que estamos hoje numa tarefa mediúnica, que a gente possa estar aberto a ouvir os bons espíritos, encarnados e desencarnados. Porque sempre haverão companheiros que irão nos alertar, que tentarão nos mostrar que estamos incorrendo em erros, que a gente tenha a humildade, pelo menos a humildade racional, de ouvir e de não se julgar sempre com a razão, porque aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E as consequências, conforme diz lá no livro Os Mensageiros, como também diz no livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, as consequências para os médiuns que muito receberam, conforme diz Jesus, a cobrança também será grande. E as consequências do erro deliberado, da má vontade, poderão ser graves. E ouvir o outro sempre é bom. Ou nós temos oportunidade de consolidar aquilo que já estamos começando a compreender, ou temos oportunidade de confrontar aquela colocação diante daquilo que nós já estamos buscando, diluir, porque tem muitas dúvidas em nós que a opinião do outro pode não ter nada a ver com o que nós julgamos que é o ideal, mas abre margem para uma reflexão e nós buscamos nos esclarecer. Quando nós ouvimos um companheiro que tem uma colocação ou uma ideia que deixa bem evidente que ainda não temos compreensão daquilo que estamos pensando que compreendemos, nos abre porta para pesquisa, para estudo, onde vamos ouvir outras pessoas, conhecer outros livros, e ali nós vamos ter a tranquilidade de conhecer um pouco mais, para que quando nos for dada a oportunidade de falar, tenhamos a sobriedade da experiência, da busca do aprendizado e da superação de uma limitação que apresentávamos. Então é isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecendo a vocês que nos acompanharam aqui no estudo do Livro dos Médiuns. Agradecendo aí a Maria de Fátima Miranda mais uma vez conosco. O Paulo Renato hoje não esteve, mas semana que vem aqui estará, para a gente dar continuidade, já estudando o item 330, onde Kardec vai falar sobre o que é o objetivo de uma reunião séria. Tudo que nós devemos buscar num trabalho mediúnico é fazer um trabalho sério. E Allan Kardec e os espíritos nos dão aqui a dica de como fazer um trabalho sério, alcançar os objetivos que se espera de uma reunião mediúnica séria. Muita paz a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Deus quiser. Até lá. Deus quiser. Até lá. Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Aqui estamos de volta, companheiros, desejando que a semana tenha transcorrido com muita paz e alegria para todos. Conforme nossa metodologia, vamos ao retrospecto do programa anterior. Nele foi dada continuidade ao estudo da matéria Diferentes Ordens de Espíritos, inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1858 da Revista Espírita. Iniciou-se então o estudo da terceira ordem, Espíritos Imperfeitos, porque Kardec partiu da última ordem dos Espíritos Imperfeitos até a primeira ordem, a ordem única do livro dos Espíritos Puros. Então nós iniciamos o estudo dessa terceira ordem, Espíritos Imperfeitos, comentando o texto no qual Kardec apresenta os caracteres gerais dos espíritos que compõem essa terceira ordem. Lembramos que o próprio codificador enfatiza que essa divisão em ordens de espíritos é de cunho apenas pedagógico, porque na realidade não existem dois espíritos com um grau evolutivo exatamente igual. Então, para maior facilidade de compreensão de como os espíritos são, atuam e por que atuam, com que objetivo atuam, é que Kardec, com a orientação dos espíritos superiores, estabeleceu essa classificação para a facilidade, voltamos a dizer, de entendimento. De vez em quando nós ressaltamos, e vamos fazê-lo novamente, o caráter editorial da Revista Espírita, que o próprio Kardec denominou de Anais do Espiritismo. Então, nela, o codificador ia divulgando suas pesquisas, seus estudos, seus avanços no trabalho de codificação da doutrina espírita sob a orientação dos espíritos superiores. Através dela também, ele interagia com o meio científico e acadêmico interessado no assunto, bem como com os leitores de várias partes do mundo, que ele constantemente estimulava a escreverem para ele e que escreviam e muito. Também através da Revista Espírita, Kardec selecionava matérias publicadas em jornais da época para comentá-las à luz da doutrina espírita, como, aliás, foi objeto de estudo aqui neste programa há alguns programas atrás. Por exemplo, aquela questão do garoto de 12 anos que assassinou várias crianças menores. Nessa interação em que Kardec realmente se colocava em contato com milhares de lugares do mundo inteiro, ele, paralelamente à publicação da revista, ia elaborando e publicando as 5 obras da codificação, as 5 obras básicas da doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, ou primeiro o Céu e o Inferno, depois a Gênese. As 5 obras da codificação são essas, então. E justamente à medida que ele ia avançando nos seus estudos, principalmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e através do seu trabalho na Revista Espírita, ele elaborava então tais obras da codificação e com isso
e por isso ele é chamado o codificador. Conforme indicamos no programa anterior, a matéria hoje em estudo, publicada no exemplar de fevereiro de 1858 da Revista Espírita, foi colocada na parte 2ª, capítulo 1º, item Diferentes Ordens de Espíritos, de O Livro dos Espíritos. No que respeita à terceira ordem da qual estamos nos ocupando neste programa, e que estamos, então, estudando metodicamente, há uma pequena diferença de classificação. Na Revista Espírita, ela é dividida em um grupo de 4 classes, da 9ª à 6ª, ao passo que no Livro dos Espíritos, o grupo é composto de 5 classes, da 10ª à 6ª. Como o conteúdo é praticamente o mesmo, e este programa se ocupa mais diretamente com a Revista Espírita, trabalharemos com ela e sugerimos aos ouvintes estudarem também no Livro dos Espíritos, repetimos, parte 2ª, capítulo 1º, item Diferentes Ordens de Espíritos. Ocupemos-nos, então, da 9ª classe, que Kardec denominou de espíritos impuros. E, para isso, vamos ler alguns trechos da matéria desenvolvida pelo codificador na Revista Espírita, como estamos fazendo. O texto assim se desenvolve. 9ª classe, espíritos impuros. Inclinados ao mal, objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e tomam todas as máscaras para melhor enganar. Ligam-se aos caracteres suficientemente fracos para cederem às suas sugestões, a fim de os levar à perdição, satisfeitos por poderem retardar o progresso, fazendo-os sucumbir nas provas que enfrentam. Então, nesse trecho, Kardec está identificando a realidade espiritual desses espíritos denominados impuros e que constituem a 9ª classe da divisão pedagógica que Kardec fez. Classe essa que, junto a mais 3 ou 4, constitui então a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então vamos comentar um pouco esse trecho no qual tais espíritos imperfeitos, impuros, são classificados, já com um certo cunho de tristeza, porque a gente começa a se sentir meio desconfortável, porque as tais características, infelizmente, a gente de vez em quando percebe que ainda carrega como um fardo de imperfeição e de inferioridade. Então, inicialmente, eles estão inclinados ao mal. Então, há espíritos, e como os há, que são inclinados ao mal. Eles se comprazem no mal. Eles têm prazer em realizar o mal. Bom, é evidente que um espírita sincero, um espírita que procura se esclarecer, que já entende o Evangelho de Jesus na sua essência
e que sabe que precisa domar as suas inclinações mais, sabe que precisa construir um progresso espiritual legítimo através dos esforços justamente em fazer uma reforma interior, esse espírita ou qualquer outra pessoa que tenha essa postura na vida não pode ser classificado de espírito impuro. Por quê? Porque já não tem a inclinação para o mal, tem a inclinação para o bem. Insuflam a discórdia e a desconfiança. Bom, se nós pudéssemos catalogar todas as comunicações que todos os espíritos em todos os lugares do mundo vêm dando desde que a humanidade existe, nós chegaríamos à conclusão, porque isso é feito por amostragem, evidentemente, mas nós chegaríamos à conclusão de que realmente ainda existe muito espírito impuro se manifestando, insuflando discórdia e desconfiança entre os encarnados. E aí nós vamos até nos atrever a dizer que isso acontece em centros espíritas. De vez em quando a gente tem notícia e a recebe com muita tristeza de casas espíritas onde houve discórdia, onde houve desconfiança recíproca, onde houve problemas sérios de relacionamento entre os profitentes, entre as pessoas que estão ali naquele trabalho na casa espírita, justamente porque apareceu lá um espírito que começou a dar orientações, dar ordens, sugestões, e ao invés de através da manifestação daquele espírito ou daqueles espíritos, haver uma intensificação de um clima de fraternidade, de boa vontade recíproca, de amor ao trabalho, serviço no bem, a coisa começou a desgringolar. Então, ainda sofremos estas incursões da pátria espiritual inferior no dia a dia da vida dos próprios centros espíritas, e temos que estar muito alertas. No trecho lido, Kardec menciona também como característica desses espíritos impuros que eles usam várias máscaras para enganar. Normalmente é a técnica usada pelos espíritos que, em termos de obsessão, dentro também da classificação que Kardec usa, são espíritos que fascinam as pessoas. São espíritos que se apresentam de uma maneira ardilosa, de uma maneira simulada. Então, com máscara de santo, digamos assim, eles justamente conseguem acesso àquelas pessoas que, como bem Kardec fala no trecho que lemos há pouco, pessoas de caráter fraco, pessoas dóceis, pessoas que têm uma facilidade extrema em acreditar em espíritos desencarnados pelo fato de eles serem espíritos desencarnados. Ou então pessoas que, diante de um espírito que se manifesta, não têm aquela postura recomendada por Kardec de cuidado, de atenção, de zelo, para fazer uma análise crítica, cuidadosa do conteúdo, da forma, da essência, da mensagem do espírito. Enfim, são pessoas que tem um espírito que quer se manifestar, e essas pessoas se colocam em posição de passividade. Não é só a passividade mediúnica, não. É a passividade intelectual, de se curvar àquilo que o espírito vai dizer. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. E no final do trecho que lemos há pouco, o que esses espíritos fazem, valendo-se desses seus ardis, valendo-se dessas suas formas de atuação? Eles realizam sugestões aos encarnados
visando retardar-lhes o progresso e levando-os a sucumbir nas suas provas. Então, como eles têm a propensão para o mal, esses espíritos, têm o prazer de fazer o mal, então eles se deliciam, vamos dizer assim, fazendo com que uma pessoa que esteja pretendendo fazer um progresso espiritual legítimo seja desviada daquele rumo. Há um trecho aqui dessa matéria em que Kardec menciona que esses espíritos costumam tomar por alvo as pessoas de bem. Por quê? Porque para espíritos, digamos assim, que estão preocupados em que as coisas se processem dessa maneira totalmente indevida e inferior, uma pessoa voltada para o bem é um estorvo. Não é? Uma pessoa que deseja implantar o amor, a fraternidade, a solidariedade, a compreensão, a boa vontade, o carinho, são pessoas que não interessam para esses espíritos impuros. Então, quando a gente procura se voltar para o bem, deve desde logo compreender e sentir que não vamos ficar no colo da espiritualidade superior, não. Nós vamos ter sim uma assistência espiritual muito grande desses espíritos superiores, mas nós estaremos sempre ali sujeitos a incursões desses espíritos impuros que vão tentar nos fazer cair, vão nos insuflar coisas indevidas. E nessa hora a gente tem que pensar no que Jesus recomendou muito: vigiai e orai. Então nós temos que estar sempre muito atentos para não nos tornarmos vítimas de espíritos dessa natureza, pela nossa inocência, ou pela nossa falta de espírito crítico, ou pela nossa docilidade em fazermos aquilo que os espíritos estão nos induzindo a fazer. Mais adiante, prossegue Kardec no exemplar de fevereiro de 1858 da Revista Espírita. Ainda, evidentemente, se referindo aos espíritos desta nona classe, ou seja, os espíritos impuros. Certos povos o fizeram divindades malfazejas. Outros os designam como demônios, gênios do mal ou espíritos do mal. Quando encarnados, e aqui vai ser colocado um paradigma aplicável a nós, os encarnados. Quando encarnados, os seres vivos que animam, ou seja, eles reencarnados, são inclinados a todos os vícios que geram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a trapaça, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Kardec parou por aí porque já estava mais do que claro, e se fosse colocar todas as coisas que se aplicam, se enquadram nisso, ele teria que utilizar várias páginas da revista. Como vemos, os encarnados interagindo com eles, com esses espíritos impuros, ao longo da história, os tiveram ou os têm como divindades malfazejas, gênios do mal, espírito do mal. No início dos estudos da Revista Espírita, através deste programa Luz na Penumbra, na introdução até feita por Kardec ao primeiro exemplar da revista, é justamente mostrado isso, que desde os primórdios da humanidade, que os espíritos se manifestam aos homens, se manifestam.
E tanto se manifestam os bons espíritos, os espíritos superiores, quanto os espíritos inferiores. E tanto os superiores quanto os inferiores, dentro dessa credulidade, desse misticismo que o ser humano tem e continua tendo até hoje, tanto uns quanto os outros foram elevados à categoria de deuses. Foram elevados à categoria. Então, existem os deuses bons, digamos assim, que foram inspirados pelas manifestações dos bons espíritos, dos espíritos superiores. E existem as divindades malfazejas, gênios do mal, que foram inspiradas justamente por esses espíritos impuros, esses espíritos imperfeitos, que não precisava ninguém conhecer profundamente, em época nenhuma, o livro dos espíritos, e o livro dos médiuns principalmente, para diante daquilo que um espírito inferior está querendo que a criatura fizesse, chegasse à conclusão de que se tratava de um espírito inferior. Ora, além disso, existe a chamada lei da afinidade, né? A lei da sintonia. Uma criatura que, encarnada, está voltada para coisas inferiores, é evidente que ela terá extrema facilidade em entrar em sintonia com espíritos que estejam voltados para essas mesmas coisas inferiores. É até uma questão de lógica filosófica, mas é também uma lei física de atração. Se nós estamos com pensamentos impuros, estamos com intenções malévolas, estamos voltados para vícios, etc., é claro que nós iremos atrair quais ímãs espíritos que estão nesta faixa de preocupações espirituais. Conforme lido há pouco, esses espíritos impuros, quando reencarnados, são inclinados a todos os vícios e paixões vis e degradantes. Vamos dar um exemplo para que a coisa fique assim muito prática. A pessoa apresenta uma tendência, uma propensão ao jogo. Gosta de jogo. Então, tem aquela ânsia, tem aquele estado sobrecitado de jogar para ser aquinhoado com a fortuna e daí por diante acertou a sua vida. Como se acertar a vida fosse acertar uma loteria. Então o que acontece? Essa pessoa, como dissemos há pouco, pela lei da afinidade, da sintonia, vai atrair espíritos com esse tipo de pensamento. E esses espíritos, evidentemente, vão induzi-los a jogar cada vez mais. Isso, joga mesmo. Olha, você dessa vez gastou tanto, não ganhou nada. Olha, joga mais. Se você jogar mais, a sua chance é maior. E a criatura começa com uma forma assim mais inocentezinha, entre aspas, de jogo, jogando algumas patacas, como se dizia antigamente, né? Muito antigamente, nós não somos desse tempo. E depois já está jogando um dinheiro maior, passa no banco, tira um dinheiro para jogar. Depois já não vai andar com muito dinheiro, porque já está arriscando mais. Já vai pagar em cheque, daí a pouco está em mão de agiota. E as pessoas que vivem disso, de tomar dinheiro de quem gosta de jogo, porque isso é um comércio, né? Há pessoas especializadas, extremamente capazes em tomar dinheiro de incautos que gostam de jogo. E aí já passam a estabelecer outras atrações para o jogo, outros atrativos, melhor dizendo. Então, na roda de jogo já começa a colocar bebida. Ah, mas eu não bebo. Ah, mas você vai ficar à noite jogando, toma umzinho. Daí a pouco a pessoa está tomando bebidas fortes. Mais adiante ou paralelamente, as pessoas que gerenciam aquilo ali e querem tomar todo o dinheiro que a criatura tem, já vai providenciar mulheres se o jogador é homem, vai providenciar homens se o jogador é mulher. Daí a pouco a criatura está realmente, como se costuma dizer, num fundo de poço moral. Está entregue a vícios, paixões, degradando sua saúde, degradando sua família, enfim, uma situação profundamente triste, extremamente
extremamente lamentável, fruto da fraqueza do encarnado com a sintonia dele com a inferioridade do desencarnado. Kardec, no trecho que nós lemos, relaciona essas paixões inferiores. Sensualidade, criatura é escrava do sexo, é uma tristeza. Crueldade, criatura fazer o mal, ter prazer de fazer o mal. Trapaça, né? O que é a trapaça? É a arma do incompetente, porque ele não tem qualificação para prover a sua subsistência com seriedade, com trabalho, com inteligência. Então ele se vê diante de uma situação de inferioridade perante outros mais qualificados e resolve trapacear. A hipocrisia, né? Fingir, enganar, se fazer de bonzinho quando na realidade está querendo trair o outro. A cupidez, a ânsia, né? Há pouco, quando falamos no jogo, qual é o móvel disso? É a cupidez, né? A avareza, depois que conquista, não quer dividir com ninguém. Enfim, essas paixões todas que, infelizmente, lamentavelmente, ainda nós vemos e muito neste planeta de provas e expiações. No próximo programa, queridos amigos, nós iremos continuar o estudo da terceira ordem de espíritos imperfeitos, porque neste programa vimos apenas a 9ª classe. Muita saúde, muita paz e até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.